Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 6 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o quadro litúrgico de hoje, de um certo modo, nos atinge em cheios a respeito de onde vem toda a graça que leva uma pessoa à conversão. Além disso, notamos o quanto Jesus deixa claro que ele tem o controle sobre todas as coisas, aquelas que são chamadas de criadas, ou seja, as coisas naturais à nossa volta, como também tem autoridade sobre as coisas que são chamadas incriadas, ou seja, as coisas de ordem sobrenatural. Veja que tanto a cena da primeira leitura como a cena do Evangelho, hoje especialmente, se conversam de forma muito próximas entre si. Na primeira leitura, Paulo revela de onde vem a vocação dele. Ao escrever à comunidade dos Colossenses, ele enfatiza que ele é um apóstolo apenas por graça de Deus e não por mérito dele. Aliás, em relação à vocação cristã e à graça que atua na vida de cada ser humano em toda a face da terra, isso deve ficar muito claro na vida de cada cristão, de todas as pessoas de um modo geral. São Paulo, com a máxima transparência, elucida a todas as pessoas que talvez possam ter dúvidas a este respeito e diz claramente, abertamente, que foi Deus quem o tornou apóstolo. Apóstolo significa mensageiro. Paulo é mensageiro de Deus e, obviamente, não é mensageiro como os anjos, que são seres perfeitíssimos. Não. Mas Paulo é mensageiro como um ser humano que foi dominado pela graça de Deus em sua vida. E agora, o que reina em toda a vida de Paulo é somente a graça de Deus. Tenhamos todos esta percepção belíssima sobre o que Deus pode realizar na vida de um ser humano que se entrega totalmente a Ele. Paulo, após ter se encontrado com Jesus no caminho de Damasco, naquela ocasião, basta você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que narra toda a conversão de São Paulo. Naquela ocasião, ele não hesitou e deixou a graça de Deus atuar em sua vida. Por isso, ele se tornou, podemos assim dizer, um exímio apóstolo. Tanto é verdade que na mensagem de hoje, ele ressalta que a palavra de Deus foi, a palavra de Deus que foi anunciada aos Colossenses já está dando muitos bons frutos. Que maravilha quando um ser humano se entrega às obras de Jesus, pois além de mudar toda a sua vida pessoal para melhor, tal pessoa ainda se torna um instrumento nas mãos de Deus, que é o caso de Paulo. Bom, isto é fácil de entender se você olhar para o Evangelho de hoje. Veja quantas curas Jesus realiza na cena de hoje. Primeiro, Jesus entra na casa da sogra de Simão, que estava de cama, estava enferma.
Jesus a toca e logo em seguida ela fica de pé e totalmente curada, colocando-se ainda a serviço de todos que estavam naquela casa. Ora, devemos aprender com Paulo e nesta ocasião também com Pedro a tornar-se um instrumento admirável nas mãos de Deus, levando Jesus para dentro de nossos lares e também com o intuito de curar todos os nossos enfermos, se assim houver nesta ou naquela casa. Quando nos unimos a Jesus, então Ele nos atende constantemente em nossas orações. Vejam, querido povo de Deus, que a cena destaca ainda que não foi somente a sogra de Simão Pedro que foi curada. Quando as pessoas, naquela ocasião, quando as pessoas ficaram sabendo de tal milagre, uma multidão foi ao encontro de Jesus, levando muitas pessoas enfermas para serem tocadas e curadas por Ele. Você tem fé como Paulo, como Pedro, ou como aquelas pessoas do Evangelho de hoje? Se não tem, aprenda a ter e apresente as suas enfermidades e de todo o seu lar, de toda a sua casa. Apresente tudo a Jesus, seja a enfermidade de cunho físico ou espiritual, não importa qual seja. Jesus é o Senhor de todas as coisas, físicas e também aquelas que estão além da física, as sobrenaturais. Neste contexto, Jesus não cura somente as enfermidades, mas também, observe muito bem, ele expulsa vários demônios daquelas pessoas que vão até ele. São Cirilo acrescenta e diz que Jesus tocava a cada um para mostrar o quanto a sua carne é verdadeiro remédio para a alma e também para o corpo. Santo Ambrósio também contribui dentro desta perspectiva ao dizer: tanto a saúde do corpo como da alma podem ser afligidos pelo veneno da serpente. E é por isso que Jesus cura a todos no espírito e na alma. Querido povo de Deus, tenhamos fé e grande confiança, pois a graça atuante de Deus em nossas vidas quer nos curar de todos os males, sejam físicos ou espirituais, no tempo presente ou até mesmo aqueles no tempo futuro. Muito obrigado pela escuta desta singela homilia diária. Deus abençoe você e toda a sua família.